Vamos para a resolução de mais uma questão do Enem, desse super projeto Imersão Ciências da Natureza. Eu sou a professora Patrícia Barra e eu estou aqui para te ajudar. Para você que ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Inscreva-se, ative todas as notificações, porque toda semana tem vídeo novo de Química, Física e Biologia. Então, bora lá para mais uma questão de Química. Questão daquele assunto que aparece sempre na prova do Enem. Você tem que estar esperto com isso, que é a relação entre pH e força e funções inorgânicas. Força, pH, funções inorgânicas são assuntos que aparecem bem correlacionados. Vamos prestar atenção no que essa questão do Enem Digital 2020 traz para a gente. É uma questão com nível mais elevado, mas eu tenho certeza absoluta que a partir de agora isso não vai ser difícil para você mais não. Reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa ela deseja fazer o replantio de árvores e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo que encontra-se básico. Esse ponto eu já destaquei para você no enunciado, não é à toa. O solo em questão encontra-se básico e eu preciso corrigir esse pH. E aí a gente precisa ficar muito atento ao que refere-se à escala de pH. Para isso, eu tenho 5 substâncias disponíveis. Você não precisa lembrar do nome, você precisa minimamente olhar para aquela fórmula, reconhecer a função orgânica ou inorgânica que ela pertence e, a partir daí, relacionar com o pH. Eu tenho 5 substâncias. O solo encontra-se básico e eu tenho como objetivo neutralizá-lo. Mais uma vez, a gente precisa prestar atenção no que refere-se à escala de pH. A escala de pH, ela varia do 1 ao 7, ou seja, abaixo de 7 eu tenho um meio que encontra-se ácido, o pH é igual a 7 eu tenho um meio neutro, e um pH acima de 7 eu tenho um meio alcalino, eu tenho um meio básico. Se você tem um meio básico e eu quero neutralizá-lo, é importante entender que você precisa diminuir o pH. Se você precisa diminuir o pH, se você precisa andar para a esquerda nessa escala, você precisa utilizar uma substância que tenha um caráter ácido. E aí muita gente acaba se perdendo nessa parte da matéria porque acha que apenas os ácidos são substâncias que apresentam um caráter ácido. Não é isso. Obviamente, todo ácido vai apresentar um pH menor do que 7, mas existem sais com caráter ácido, existem óxidos com caráter ácido, e você precisa ficar atento em relação a isso. Quando a gente fala do caráter ácido básico de um sal, mais uma vez, você precisa lembrar da força do ácido e da força da base que deram origem a ele. Não pode ir para a prova do Enem sem saber força de ácido, sem saber a força da base, para conseguir olhar para a fórmula do sal e a partir daí identificar. Então vamos analisar letra por letra. A primeira substância utilizada é um sal orgânico. Eu tenho aqui o etanoato de sódio. Uma coisa para prestar atenção é que, de um modo geral, os ácidos orgânicos, os ácidos carboxílicos, eles tendem a ser ácidos fracos. E esse cátion aqui, o sódio, que é oriundo da base, é oriundo de uma base forte. O hidróxido de sódio é uma base forte. Então, aqui você tem um sal que é produto de uma reação entre uma base forte e um ácido fraco. A gente precisa pensar quem ganha esse cabo de guerra, quem é forte. Então, esse primeiro sal, o etanoato de sódio, ele é um sal de caráter básico. Então, eu não vou usar um sal de caráter básico para neutralizar um meio que já encontra-se básico. Por isso que eu não vou olhar para a letra A. Agora, vamos dar uma olhada na letra B, que é o cloreto de amônio. Quando você identifica o cloreto de amônio, você vai ter que identificar que ele é oriundo do hidróxido de amônio, que é a base que dá origem a ele, mais o ácido clorídrico. O que você precisa prestar atenção? O hidróxido de amônio, ele é uma base fraca. Já o ácido clorídrico, ele é um ácido forte. Então, quem vai ganhar esse cabo de guerra e quem vai dar força ou caráter para essa solução salina? Quem é mais forte. Por isso que o cloreto de amônio, ele é um sal de caráter ácido, que é exatamente o que eu estou procurando. Esse é o gabarito da sua questão, porque o cloreto de amônio vai ser aquele sal de caráter ácido
que você vai adicionar ao solo que encontra-se básico com o objetivo de tentar neutralizar um pouco mais esse pH. Lembre-se, quando você tem um meio básico e você precisa neutralizá-lo, eu preciso adicionar uma substância de caráter ácido. E quando for um sal, o que vai definir o caráter ácido básico desse sal, de um modo geral, você vai olhar para a força do ácido e para a força da base que deram origem a ele. Quando a gente olha para a letra C e para a letra D, são dois sais de caráter neutro, porque ambos são oriundos de bases fortes, o que seria o hidróxido de sódio na letra C e o hidróxido de potássio na letra E, que são bases fortes, e o ácido bromídrico, que é um ácido forte, e o ácido clorídrico, que também é um ácido forte. É exatamente por isso que brometo de sódio e cloreto de potássio são dois sais de caráter neutro. E a letra D, obviamente, por apresentar a hidroxila aqui do lado direito, você com certeza já identificou que isso é uma base e que, obviamente, por ser uma base, ele não vai diminuir o pH de um solo que encontra-se básico. Então, lembre-se, mais uma vez, precisa saber a força de ácidos e bases para conseguir definir e determinar o caráter ácido básico de soluções salinas, que é um assunto extremamente importante e sempre aparece na prova do Enem. Então, fique esperto aí em mais essa dica. Tenho certeza absoluta que essa resolução te ajudou e é justamente por isso que você vai ficar aqui acompanhando todos os vídeos que vão ser colocados aqui no canal Enem Fora da Caixa toda semana para garantir a sua preparação para o Enem. Eu sou a professora Patrícia Barra e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, gente!